Olá, meninos e meninas, tudo bem? Vamos dar continuidade às nossas aulas de bioquímica. Agora começando a entrar em metabolismo, certo? Então vimos que o metabolismo, quer dizer, vamos ver que o metabolismo nessa parte inicial aqui é mais conceitual, só para a gente definir algumas coisas, tá certo? Antes de a gente começar o metabolismo propriamente dito, tá? Para a gente falar de metabolismo, a gente tem que falar de termodinâmica química, né? Que é o conjunto de princípios que reagem às transformações de energia, certo? Quando a gente fala desse contexto, nós temos que falar justamente da energia livre de Gibbs, que é representada justamente por essa equaçãozinha aqui, tá ok? Jean Willard Gibbs, tá certo? Então, esse rapaz ele elaborou essa fórmula que até hoje a gente utiliza na química, tá? E às vezes aparece do lado de uma equação química, ΔG, e o valor dele, tá certo? Então, é a energia livre de Gibbs, que envolve essas duas variáveis, ΔH e ΔS. ΔH entalpia, ΔS entropia, ΔH variação de calor, certo? De um sistema. ΔH é a variação de calor de um sistema. Então, entalpia é a variação de calor. Entropia é a variação de desordem de um sistema, tá? Que é o ΔS. A gente não vai aprofundar ΔS, a gente vai só aprofundar ΔG e ΔH, tá? Mas ΔS é justamente isso, desordem de um sistema, né? Todos os sistemas tendem à desordem, certo? Para que eles não se desorganizem, nós gastamos energia para manter isso, tá? É uma definiçãozinha desse processo. E aí quando a gente fala de ΔG e ΔH, nós temos que ter em mente essas duas informações aqui, ó, tá ok? Aonde nós temos a energia livre de Gibbs, que é o ΔG, tá? G é de Gibbs, que é a quantidade de energia absorvida ou liberada. Quando eu tenho em uma reação, ela libera energia, a gente diz que o sinal da reação de ΔG é negativo. Então, ΔG é menor do que zero. A gente diz que acontece uma reação exergônica, com liberação de energia, tá? Exergônica, com liberação de energia. Quando uma reação absorve a energia do sistema, do meio, para que ela aconteça, a gente diz que o ΔG tem sinal positivo. Então, ΔG é maior do que zero. Então, a reação é uma reação endergônica. Então, falou de energia, falou de exergonia ou endergonia. Exergonia está liberando energia. Exergonia está liberando energia. Exa para fora. Endo, né, endergonia, está absorvendo, está entrando energia no sistema, tá? Quando fala-se de entalpia, ΔH, está falando-se de calor, ou liberando ou absorvendo, tá? Quando eu liberar calor, ΔH tem sinal negativo, então ΔH é menor do que zero. Exotérmica, é uma reação exotérmica, tá certo? É uma reação exotérmica. Quando ele absorve calor, o ΔH tem sinal positivo. ΔH é maior do que zero, então é uma reação endotérmica. Endotérmica. Então, falou de entalpia, falou de exotermia ou endotermia. Exotermia está liberando, endotermia está absorvendo. Você joga ácido na água e ele aquece a reação fica quente, está liberando calor, exotérmica. O ΔH é negativo, tá certo? Vamos em frente, tá? A gente vai falar de metabolismo. Quando a gente fala de metabolismo, a gente tem que definir o que é metabolismo, né? Aqui do lado eu tenho um esquema geral de como é um mapa metabólico, né? Com as suas reações,
com as suas origem e final, certo? Então, o metabolismo é um conjunto de reações químicas, bioquímicas, que ocorrem em um organismo vivo, certo? E aí, quando eu falo de metabolismo, ele tem três tipos: reações anabólicas, reações de catabolismo e reações anfibólicas. Anabólica é reação de síntese, a palavra é síntese. Então, reações anabólicas elas vão sintetizar alguma coisa, vão produzir alguma molécula, tá? Essencial. Reações catabólicas são reações de quebra de grandes moléculas, tá? Catabólica é catar, tipo catar arroz, catar feijão, tá? Então eu estou catando, eu estou quebrando macromoléculas. E anfibólica é a reação que ao mesmo tempo envolve anabolismo e catabolismo, tá? Envolve um ou outro. E aqui a gente tem exemplo disso, né? De reações anabólicas e reações catabólicas. Ó, uma reação de catabolismo, de degradar, é quando eu pego macromoléculas, né? Carboidrato, ácidos graxos, proteínas, e começo a quebrar essas moléculas, liberando gás carbônico, água, nitrogênio, em pequenas moléculas. Na hora que eu libero isso, na hora que eu quebro e libero essas pequenas moléculas, eu libero também energia, tá certo? Eu libero energia para o sistema, para o meio. Agora, quando eu faço o inverso, quando eu pego moléculas básicas como aminoácidos, açúcares, ácidos graxos, e sintetizo macromoléculas, proteínas, polissacarídeos, triglicerídeos, tá certo? Aí eu tenho uma reação de anabolismo, de sintetizar. Para que eu sintetize essas macromoléculas, eu necessito de energia, tá certo? Então, nas reações de catabolismo, quebra de macromoléculas, eu libero energia para o sistema. Agora, quando eu tenho produção de macromoléculas, eu vou sintetizar essas macromoléculas, eu gasto energia no sistema. Então a gente está constantemente, olha aqui, ó, liberando energia e absorvendo energia, tá? Liberando energia e absorvendo. Então, por isso que é um metabolismo. O nosso corpo está constantemente absorvendo energia e sintetizando, né? Porque ela está constantemente quebrando moléculas, macromoléculas, arroz, feijão, para liberar pequenos nutrientes, certo? E depois sintetizar moléculas como proteínas, carboidratos, ácidos graxos, triglicerídeos, tá? Então é por isso que ele representa um ciclo. A energia aqui representa o ciclo, está sempre, né, girando. Fui claro, pessoal? Se fui claro, por favor, se alguém não entendeu, me cobra no chat, tá certo? E aí, meninos e meninas, olha que coisa linda. Isso aqui é um mapa metabólico geral, tá? De todas as reações que podem acontecer no nosso corpo. Ele representa 100% todas as reações? Não, ele representa em torno de uns 40, 50%. Por quê, Eduardo? Porque existem várias outras reações bioquímicas que a gente não cabe aqui nesse mapa, né? Para descrever todas as reações bioquímicas que acontecem no nosso corpo, tá certo? Então existe uma série de outras reações bioquímicas que não vão conseguir aparecer aqui, devido à sua complexidade, os seus arranjos, tá? Esse aqui é o geral, é o básico, né, das moléculas básicas, carboidratos, lipídios, proteínas e ácidos nucleicos, tá certo? Então essa aqui é o mapa metabólico básico, tá bom? E esse aqui é uma síntese de todo o processo, em que como esqueleto principal do mapa metabólico, eu tenho a via dos carboidratos, tá? A via dos carboidratos. Do outro lado fica a via das proteínas e do outro lado a via dos lipídios, tá certo? Mas a via principal é a via dos carboidratos. É tanto que a primeira via metabólica que a gente vai estudar é uma das vias dos carboidratos,
para a gente entender essa via aqui. Entendeu essa via central aqui? Todo o restante é fácil, tá certo? Vamos em frente. Bom, mas para a gente entender essas vias, a gente tem que compreender essas moléculas aqui, tá? São moléculas transportadoras de energias e prótons, tá? Moléculas transportadoras de energias e prótons. Aqui eu tenho ATP, NAD, NADP, FAD e o FAN, tá? Ou FNM, tá certo? Então aqui eu tenho transportadores de prótons, ou também chamado de transportadores de elétrons. E aqui eu tenho o transportador de energia, o principal transportador de energia no nosso corpo, que é o ATP. Vamos lá, meninos e meninas. Vamos falar justamente do nosso amigo ATP. O ATP, trifosfato de adenosina, está aqui ele representado. A adenosina, timinouracil, adenosina, tá certo? A base, eu tenho aqui a pentose, eu tenho aqui uma base nitrogenada, tá certo? E eu tenho aqui os fosfatos, ó. Só que de lugar de eu ter apenas um fosfato, eu tenho 3 fosfatos. Por isso que é trifosfato. E o último fosfato é o fosfato mais energético. Essa ligação extra aqui, ela é muito instável, tá? Ela consegue se ligar facilmente e consegue também se soltar facilmente. Então, por exemplo, a glicose sendo transformada em piruvato, que vai ser a nossa via glicolítica, que vai ser a via que a gente vai ver mais na frente, tá certo? É uma via que produz ATP, produz energia, tá certo? A produção, a pega dessas moléculas, desses radicais livres, e transformar eles em moléculas de água, fosforilação oxidativa, certo? Que é a nossa última via. Também absorve energia, tá? Também libera energia, ATP. E toda essa energia que é liberada, certo? Que é feito, como é que ela é liberada? A energia é liberada para ela não ficar solta. O PI, que é o fosfato inorgânico, que é um fosfatozinho desse só, se junta com o ADP, ó, 2 difosfato de adenosina, tá? Difosfato de adenosina. Então a energia é capturada pela ligação química fosfato, ligação éster, e aí forma o ATP, trifosfato. Essa molécula também é muito instável, então na hora que ela é produzida, ela é liberada para ser utilizada por outras etapas metabólicas. Biossíntese de macromoléculas, carboidratos, ácidos graxos, formação de gradiente de transporte de oxigênio, gás carbônico, movimentação da célula, flagelo, cílios, tá certo? Fosforilações, tá? Metabólicas que ativam vias intracelulares. Então a célula está constantemente quebrando macromoléculas para produzir energia e essa energia está sendo utilizada para a atividade biológica da célula. Tá certo? Vias exergônicas de oxidações e as vias endergônicas, né? Via exergônica vai liberar energia, via endergônica vai absorver essa energia. Então quem é que dá a energia? O ATP, tá certo? Diarreia, né? Então você tem aí a mão da pessoa, ó, como é que tá as feridas, né? Tudo pela ausência dessa vitamina B3, tá? E o último aqui, o último transportador, o FAD, tá certo? Eu vou mostrar para você a estrutura da molécula do FAD. A gente não vai entrar em detalhes, por que isso acontece, aquilo outro, tá? Então a molécula do FAD, flavina, adenina, dinucleotídeo, ou FMN, tá? Que é o mononucleotídeo de flavina,
tá certo? A flavina é essa região aqui de cima, tá certo? Então, toda essa estrutura aqui é o FAD, tá certo? Toda essa estruturazinha aqui é o FAD, e o FNM é esse cara aqui. O que é mais comum que a gente vai ver é só o FAD, tá certo? E aí o FAD, o que ele faz? O transporta hidrogênio, tá? Transporta até 2 hidrogênios ao mesmo tempo, tá certo? Então tá aqui a estrutura, basicamente dele, e do FNM, tá certo? Então os NADs e FADs transportam hidrogênio, porque na realidade eles estão transportando quem? Os elétrons. Aqui, ó, do lado, ó, o elétron. E esse elétron, ele é muito importante. Tanto o elétron como o hidrogênio, eles são importantes para a cadeia transportadora de elétrons, que a gente vai ver lá na frente. Essa etapa da respiração só funciona com a presença desses caras, tá bom? Então, essa molécula tem uma grande capacidade de oxirredução. A flavina é o grupo funcional, como a niacina é o grupo funcional do NAD. Quem é o grupo funcional do NAD? Niacina. Quem é um grupo funcional do FAD? A flavina, tá? E faz a incorporação do H2, né, do hidrogênio, tá bom? Então aqui a gente termina essa parte da aula, tá ok? Se vocês têm alguma dúvida, é bem simples essa parte de transportadores, de energia e transportador de hidrogênio, tá ok? Vamos lá para as nossas perguntinhas, tá certo?